Cortar laços com a própria família é uma das decisões psicológicas mais mal compreendidas que existem. E o que quase ninguém diz é que, na maioria das vezes, essa escolha não nasce da frieza, mas do esgotamento emocional profundo. Neste vídeo, você vai entender o que realmente leva uma pessoa a romper com pais, irmãos ou familiares, mesmo carregando culpa, medo e o peso de ir contra tudo que a sociedade ensina sobre família acima de tudo. Vou te revelar porque o afastamento familiar raramente acontece por causa de uma discussão isolada, e sim após anos de manipulação emocional, invalidação constante, violação de limites e vínculos traumáticos silenciosos que corroem a identidade da pessoa. Você vai descobrir como mecanismos psicológicos como FOG, medo, obrigação e culpa, emaranhamento, parentificação, DARVO e as chamadas razões ausentes mantêm adultos presos a relações que os adoecem. E por que sair delas costuma ser interpretado como crueldade, não como autopreservação. Se você já se perguntou se estava exagerando, se sentiu culpa por se afastar, ou foi rotulado como ingrato por escolher distância, esse vídeo vai colocar palavras em experiências que muitos não conseguem explicar. Aqui você não vai ouvir julgamentos, vai entender por que cortar relações, em alguns casos, não é abandono, mas um ato tardio de sobrevivência psicológica. A primeira coisa que precisamos validar é que o rompimento é, em sua essência, um ato de autoproteção. Nenhum ser humano corta laços com sua família original levianamente. Biologicamente, somos programados para buscar a segurança do grupo familiar. Portanto, quando alguém decide romper, significa que o instinto de autopreservação superou o instinto de pertencimento. A dor de ficar se tornou maior do que o medo de ir embora. E isso acontece em casos de toxicidade crônica, abuso físico, emocional, sexual, negligência severa ou dinâmicas narcisistas. O cérebro da pessoa que rompe chegou a uma conclusão matemática. Continuar aqui é perigoso para a minha integridade. Não é uma vingança, é uma evacuação de emergência. É como pular de um prédio em chamas. Você não pula porque quer voar. Você pula porque o fogo está queimando suas costas. Se a ruptura é necessária, por que ela demora tanto para acontecer? Porque muitos adultos passam décadas sofrendo antes de cortar o cordão. A resposta está em um mecanismo psicológico poderoso conhecido pela sigla FOG, Fear, Obligation, Guilt. Medo, obrigação e culpa. Essa tríade é a ferramenta principal de famílias disfuncionais ou narcisistas para manter seus membros sob controle. O medo é instalado cedo. Medo da raiva dos pais, medo da rejeição, medo de ser amaldiçoado. A obrigação é vendida como dívida. Nós te demos a vida, você nos deve obediência eterna. A culpa é a arma diária. Olhe como você faz sua mãe sofrer. Nós sacrificamos tudo por você. Essa manipulação cria uma névoa mental, onde a vítima perde a capacidade de ver a realidade objetiva. Ela começa a acreditar que, se está sofrendo, a culpa é dela por não ser boa o suficiente. Isso se conecta com o conceito das razões ausentes. Quando pais afastados são questionados do porquê do rompimento, eles frequentemente dizem: "Eu não sei, ele simplesmente parou de falar comigo." Ou não houve motivo. Mas o filho sabe que houve milhares de motivos. Houve conversas, houve pedido de limites, houve choros. O rompimento acontece quando o filho percebe que a esperança de ser ouvido é, na verdade, a corrente que o mantém preso. Para entender a raiz profunda da ruptura, precisamos olhar para o passado, para um fenômeno cruel chamado parentificação.
Muitas das pessoas que hoje decidem se afastar foram crianças que tiveram a sua infância roubada. Elas foram recrutadas para serem os cuidadores emocionais dos pais. Elas se tornaram os confidentes da mãe deprimida, os mediadores das brigas do pai alcoólatra ou os terapeutas de pais imaturos. Essa criança aprendeu uma lição perigosa. O meu valor depende da minha utilidade. Eu existo para fazer meus pais felizes e não ao contrário. Ela aprendeu que suas próprias necessidades eram um incômodo, um ato de egoísmo. Na vida adulta, essa dinâmica se torna uma prisão. O filho tenta evoluir, estabelecer uma relação de igualdade, mas os pais continuam exigindo o papel de filho serviçal. Qualquer tentativa de autonomia é vista como abandono. Quando o filho finalmente tenta colocar limite, não fale assim comigo, não vou emprestar dinheiro, não vou tolerar gritos. O sistema familiar disfuncional reage com uma tática de manipulação psicológica, conhecida como DARVO. A sigla Deny, Attack, Reverse Victim and Offender descreve o padrão de negar, atacar e inverter vítima e ofensor. É um roteiro previsível e enlouquecedor. Primeiro, o pai ou mãe nega o abuso. Eu nunca disse isso. Você está imaginando coisas. Isso nunca aconteceu. Em seguida, eles atacam a credibilidade do filho. Você é muito sensível. Você está louco. Você é ingrato e rancoroso. E, finalmente, o golpe de mestre. Eles invertem os papéis. Olha como você está me fazendo sofrer. Eu dediquei a minha vida a você e agora você me trata assim. Eles começam a chorar ou passam mal. De repente, o filho que foi agredido e tentou se defender se vê na posição surreal de ter que consolar o agressor e pedir desculpas por ter tentado se proteger. Essa inversão da realidade é psicologicamente devastadora. É uma forma de abuso psicológico, onde a vítima duvida da própria sanidade. A repetição desse ciclo, abuso, confronto, manipulação, culpa, cria uma exaustão na alma que não tem nome. O filho percebe que não existe conversa possível, porque a outra parte não está interessada na verdade, apenas na manutenção do poder. O corte de laços, nesse contexto, surge como a única maneira de quebrar esse feitiço. Não é um ato de raiva, é um ato de lucidez. É o momento em que a vítima se recusa a continuar participando de um teatro, onde o roteiro exige a sua destruição. É a busca desesperada e legítima por saúde mental. A pessoa entende que não pode curar os traumas de infância, enquanto continua morando na zona de guerra que os criou. Além dos jogos de manipulação, existe um fator corrosivo que atua silenciosamente ao longo dos anos: a falta de apoio e respeito. Muitas famílias disfuncionais operam sob uma lógica de clã ou seita. Elas exigem conformidade absoluta em troca de pertencimento. Existe um roteiro pré-aprovado de como se deve pensar, votar, rezar e viver. Se o filho nasce com uma personalidade, orientação sexual, crença ou ambição que diverge desse roteiro, ele é automaticamente rotulado como o problema. Ele se torna a ovelha negra. Mas a psicologia sistêmica nos oferece uma visão diferente. Muitas vezes, a ovelha negra é, na verdade, o membro mais saudável e lúcido do sistema doente. É a pessoa que percebeu a toxicidade, que viu as mentiras, que sentiu o cheiro do mofo emocional e se recusou a fingir que o ar estava limpo. No entanto, o preço da integridade é a exclusão moral. O filho percebe que a aceitação da família é puramente condicional.
A mensagem subliminar ou explícita é: nós te amamos, mas só se você for quem nós mandamos você ser. Quando o amor vem atrelado a tantas condições e ameaças de rejeição, ele deixa de ser amor e se transforma em um contrato de submissão. A relação se torna um campo minado onde o filho precisa pisar em ovos para não detonar a desaprovação dos pais. Isso gera uma invalidade emocional crônica. O filho compartilha uma conquista profissional e recebe sarcasmo ou minimização. Ah, mas o filho da vizinha ganha mais. Ele compartilha uma dor e recebe indiferença ou conselhos não solicitados. Você sofre porque quer. Essa falta de reciprocidade e espelhamento cria um vácuo existencial doloroso. O ser humano precisa ser visto e validado pelas suas figuras de apego. Quando isso não acontece, a alma murcha. Chega um momento de ruptura, em que o filho se faz a pergunta definitiva: por que eu continuo tentando tirar leite de uma pedra? Por que continuo indo a lugares onde preciso deixar minha dignidade na porta para poder entrar? Cortar o contato nesse cenário é a aceitação final e dolorosa da realidade. É admitir que a pedra nunca dará leite. Não importa o quanto você chore, implore ou tente ensiná-la a ser fonte. É um luto em vida. Você precisa enterrar a esperança de ter a família ideal para poder salvar a vida real que você tem. É escolher a solidão digna em vez da companhia humilhante. A decisão de cortar os laços não é um final feliz de filmes. É o início de um processo complexo de recuperação. Os impactos psicológicos são duais. O primeiro sentimento, quase imediato, é um alívio avassalador. A ansiedade constante diminui, o medo de checar o telefone desaparece. A sensação de estar sempre em dívida ou errado começa a evaporar. A pessoa descobre quem ela é sem a sombra da família. Ela respira pela primeira vez sem um pé no peito. Muitos relatam melhorias na saúde física, no sono e na carreira. A energia que antes era gasta na defesa contra ataques, agora pode ser usada para crescer. Mas logo atrás do alívio vem o luto. Não é um luto pela morte física, mas o luto pela morte da esperança. Você precisa aceitar que nunca terá a mãe amorosa ou o pai protetor que via nos filmes. Você se torna um órfão de pais vivos. Isso gera uma culpa profunda, muitas vezes alimentada pela sociedade. Mas é sua mãe, dizem os estranhos. Você se sente julgado, estigmatizado. Nos feriados e datas comemorativas, se tornam campos minados de solidão. Ver as fotos de famílias reunidas no Natal pode até doer. Não porque você quer a sua família de volta, porque você sabe que era tóxico, mas porque você queria ter tido uma família possível. A perda da rede de apoio é real. Você perde tios, primos, a história compartilhada. É preciso uma força imensa para reconstruir uma família escolhida do zero. O caminho da cura envolve terapia para processar o trauma e reaprender o que é amor saudável. Você precisa ensinar ao seu sistema nervoso que nem todo conflito é abuso e que nem toda proximidade é perigosa. O segredo para sobreviver ao rompimento é a construção consciente de uma nova tribo. A biologia nos dá parentes, a vida nos dá a oportunidade de escolher a família lógica ou família escolhida. Amigos leais, parceiros que respeitam limites, mentores, pessoas que celebram sua presença e não as que toleram. É nessas relações que você vai curar as suas feridas do passado. Você descobre que amor não é controle e respeito não é obediência.
você aprende que é digno de ser amado exatamente como é. Cortar laços é, em última análise, um ato de coragem suprema. É dizer, o ciclo de trauma para comigo. Você se torna o guardião da sua própria linhagem, garantindo que seus filhos, se tiver, ou seus projetos futuros, não sejam contaminados pela toxicidade que você herdou. A paz anterior que você ganha vale o preço da solidão temporária. Você trocou uma família que te adoecia por uma vida que te cura. E essa é a melhor troca que alguém pode fazer. Hoje, nós olhamos nos olhos de um tabu. Vimos que cortar laços com a família não é crueldade, é um ato pela vida. Entendemos que os mecanismos de manipulação, Fogg, Darvo, a dor da parentificação e o custo da liberdade. Se esse vídeo foi o abraço que você precisava, se ele validou a sua dor e diminuiu a sua culpa, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com uma pessoa amada. Nós continuaremos a falar sobre as verdades difíceis sobre os comportamentos humanos. E eu quero saber de você, se sentir seguro. Qual foi o momento decisivo que fez você perceber que precisava se afastar? Compartilhe sua história. Você não está sozinho. Obrigada pela sua coragem. Você é livre.